Somos Mães de Primeira Viagem, está completando um ano. E para mim é uma alegria muito grande, porque começou do nada, de uma ideia, de uma necessidade minha, inclusive como mãe. Uma mãe confusa, uma mãe emotiva demais, uma mãe carente, e uma mãe com dificuldades para voltar a trabalhar, uma mãe que acreditava em amamentação e que se esforçava para que isso se tornasse uma realidade, pelo menos até os 2 anos da minha filha, e hoje ela está com 2 anos e 4 meses e ainda eu consigo amamentá-la. Então, esse ano é um ano de muitas vitórias, né? E não é uma vitória isolada, não é uma vitória minha, não é uma vitória de um site, é uma vitória de um grupo de pessoas incríveis que nos apoiam diariamente na construção desse movimento. Além dos profissionais que nos ajudam com o site, com conteúdo profissional, psicólogas, pediatra, ginecologistas, oftalmo, eu tenho o apoio de outras profissionais incríveis, que são as nossas embaixadoras. Aí eu vou citar a Ana Basaglia, a Isabel Coutinho, a Nanda Perim, a Letícia Fagundes e a Tânia Fonseca, que são mulheres, cada uma na sua atividade, que dão energia e dão mais fomento para todo esse movimento. Eu sou Tânia Fonseca Pinto, tenho 47 anos, 33 de profissão, porque comecei aos 14 anos no magistério, fiz magistério, lecionei 17 anos e aí fui galgando a parte educacional, fui professora, coordenadora, diretora de escola, até eu comprar a minha escola, que eu tenho há 5 anos. Eu sou Ana Basaglia, sou mãe de 3 filhos, sou designer, sou uma das fundadoras de um grupo de apoio de amamentação, sou publisher do Editora Pequena. Sou Isabel Coutinho, autora do livro Mãe em Construção, e queria dizer que eu admiro muito iniciativas como o do Somos Mães de Primeira Viagem. Oi pessoal, aqui é a Nanda Perim do blog Piscimama. Eu comecei o meu blog a partir da minha experiência como mãe, quando eu me tornei mãe, e comecei a perceber como as minhas expectativas estavam completamente desalinhadas com a realidade de um bebê recém-nascido em casa. Meu nome é Letícia Fagundes, eu tenho 33 anos, minha profissão é jornalista. Eu ouso dizer que o Somos Mães, ele tem uma missão muito forte, né? Nós queremos no futuro, por que não mudar o mercado de trabalho para essa mulher que não é mais a mulher que cuida só do cabelo e da maquiagem para ir trabalhar, ela precisa montar uma estrutura, um quartel-general, né, realmente, porque ela tem que deixar o filho, a filha muito bem acomodados para ela se sentir em paz trabalhando. E nem sempre isso é possível, nem sempre ela tem essa paz, nem sempre ela tem esse sossego. E se ela não tiver, ela não vai trabalhar direito, né? E o mercado de trabalho precisa da força feminina. E outras questões também que a gente levanta a mesma bandeira, que é de amamentar até os 6 meses exclusivamente, depois até os 2 anos, como complemento. Então tem uma série de auxílios que a gente pretende dar à mãe. E o nosso sucesso, que eu posso assim dizer, posso chamar de sucesso, é graças ao próprio tema. A maternidade, ela evoca uma multidão, porque tem uma multidão de mulheres que precisam de informação, orientação, que estão sim carentes, que estão vivendo um desequilíbrio hormonal, que é um desequilíbrio do bem, mas ainda assim ela não está acostumada a lidar com tudo isso. Então o próprio tema por si só, ele agrega pessoas, né? Então qual é o nosso dever? É fazer muito bem feito, é orientar da melhor forma possível. E por isso essas pessoas que estão conosco são tão valiosas, né? Clínicas também envolvidas, agora no lançamento do nosso primeiro livro, a Clínica Mãe que nos apoiou, na pessoa do Dr. Afonso, que é uma pessoa incrível. Então esse batalhão é que a gente quer para a gente ganhar a cada dia uma vitória a mais sobre o preconceito, sobre a distinção entre mulheres e homens nesse ambiente de trabalho, enfim, e apoiar o bebê, que é o mais importante. De tudo isso é apoiar o bebê, porque esse bebê é o ser humano de amanhã, e esse ser humano bem construído hoje, bem amparado, bem amado, ele vai ser um excelente ser humano no futuro. Hoje, educar um filho custa muito dinheiro, né? Então você tem que cuidar da saúde,
porque a gente não tem uma estrutura governamental que cuide bem da saúde do filho. Então você tem que ter um convênio, você precisa ter uma fralda descartável para poder facilitar o seu dia a dia. Enfim, você tem que ter uma estrutura toda, tem que pôr na escola, tem que pôr na creche, tem que pôr roupa, pensar no inglês. E aquelas mães que não podem fazer nada disso, né? Então nós estamos tentando desde o ano passado constituir a nossa ONG, e esse ano com certeza a gente vai conseguir, porque está tudo pronto. Nós estamos já com o estatuto da ONG formalizado, é uma ONG que se chama Caminho de Mãe, justamente para tentar minimizar esses problemas para aquela mãe que não tem condição nenhuma, nem de pagar uma consulta particular, nem de ter orientação certa no momento que ela precisa, né? Que ela não precisa esperar a consulta do SUS, que é daqui a 30 dias, 40 dias. Então, existe toda uma rede mesmo de apoio que precisa ser construída. Já existe muita coisa boa sendo feita. Essas mulheres todas que eu citei aí fazem um trabalho incrível, cada uma na sua área de atuação. Então, o que eu vejo agora é a necessidade de todas nós, juntas, unirmos todas essas forças que estão agindo já na sociedade para que a gente ganhe uma força muito maior, ainda maior. Porque cada uma na sua área de atuação existe um limite que a gente pode alcançar, que a gente pode atingir. E se nós juntas ficarmos, a gente vai ter aí, posso dizer, um mundão pela frente de muito sucesso. Quando a gente fala de criança, a gente não pode esquecer de família, né? E eu digo sempre que a família ela é constituída por membros, e esses membros, cada um tem a sua função, como todo membro. Então, dentro dessa constituição, a gente, cada vez que nasce uma criança, um filho, nasce uma família. Então, nós somos sempre primeira viagem. É o tem que e o pode ser. Tem coisas que você tem que. Você tem que respeitar o outro, você tem que escovar os dentes, você tem que almoçar, você tem que jantar, você tem que fazer as suas responsabilidades, as suas tarefas, o cuidar dos seus brinquedos. E o pode ser eu posso comer o arroz, o feijão e o legume, porque hoje eu não estou a fim de comer a carne. Amanhã eu posso comer a carne, mas eu posso não comer o legume. Eu posso brincar mais um pouquinho, mas depois eu tenho que fazer. E a nossa vida é dividida entre tem quis e o pode ser. A infância é o primeiro momento de autoconhecimento, de confiança em si, de desenvolver suas habilidades, de testar, de brincar, de ter pitis. Esse projeto, ele culminou com as necessidades das mães, né? Então, em todas as necessidades. A gente tem um grupo onde se troca experiências para as mulheres que querem ser mães, para as que já são mães. Mas pai e mãe não tem que se preocupar em só ser amigo do filho. Pai e mãe tem que ser pai e mãe, no que compete a palavra. Pai e mãe não pode se preocupar só em querer ser o amiguinho do filho. Amigos eles vão escolher. A amizade que envolve a instituição familiar é diferente dessa amizade que está sendo confundida, né? E quem ama, principalmente pai e mãe, tem que dizer muitos nãos. Mas não é o não, não faz, não pode. Não é assim. Primeiro que a neurociência já diz aí que o cérebro, ele não entende a palavra não, né? Tem que ter sabedoria. Eles não querem perder a vida de solteiro, eles não querem perder a balada, eles não querem perder o happy hour, eles querem sair para jantar às 9 horas da noite e querem que as crianças vivam isso. Então essa responsabilidade que eu digo que a criança não dá conta. A criança precisa de rotina, a criança precisa ter o respeito aos seus horários, ela está em formação biológica, emocional e psicológica. Eu juntei um grupo, mais amigas, e a gente montou um grupo de apoio à amamentação. Esse era o assunto que nos interessava, né? Então, meu grupo agora faz 10 anos de existência, é um grupo voluntário. E aí, você vai se aprofundando cada vez mais nesse assunto. Então, a partir de uma necessidade pessoal, o grupo virou um ponto de referência, de troca de informação, de troca de apoio, de troca de
de amizades, é um grupo muito bacana. Mãe é mãe, independente da maneira como alimenta o bebê. Mas o que eu estou dizendo é que a amamentar, ela estabelece uma conexão com o bebê muito incrível. Muito incrível. E se você se permite, se você supera as dificuldades iniciais e você consegue estabelecer isso, né, de uma maneira mais estável, mais a longo prazo, só tem ganhos, né? Só tem ganhos, e os ganhos não são do campo da palavra, são do campo do feeling, da troca de olhares, da sensação, de você bater o olho no filho e saber o que está acontecendo. E, inclusive, eu acho que isso estabelece relações familiares a longo prazo, né? Você bate o olho no teu filho e você sabe o que está acontecendo. A OMS recomenda que o bebê seja amamentado por pelo menos 6 meses, exclusivamente no peito, e isso significa assim, sem chá, sem água, sem nada, exclusivamente por 6 meses e por pelo menos 2 anos, né? E que a partir dos 2 anos de amamentação, essa amamentação permaneça de acordo com a vontade desta dupla, né? Não há nenhuma literatura que determine o fim da amamentação. Isso é bacana de ser dito. Então, assim, ainda que a nossa sociedade ache estranho uma criança de 2 anos, 3 anos mamar, na literatura, na pesquisa, não existe nada que diga que você está prejudicando o bebê. Não existe. Quando você vê um profissional de saúde falando, essa criança vai ficar apegada demais, vai ficar dependente demais, ele está falando, se estiver falando de algum estudo científico, está falando de estudo científico enviesado, antigo, que não se comprova nos dias atuais. A Somos Mães de Primeira Viagem é um portal, é um local dessa divulgação de informação isenta, de informação de boa qualidade, de informação voltada para a mãe e para o bebê. A gente realmente tem muita informação na internet, mas há de se ter um filtro, há de se ter critérios para essa informação. E tem uma frase que eu gosto de repetir muito, juntas somos fortes. Então é dessa troca, dessa junção de forças que a gente acredita que venha uma geração mais melhor acolhida, uma geração melhor tratada, uma geração mais saudável, uma geração com mais respeito. Uma das coisas que mais me impactou quando eu me tornei mãe foi como eu me sentia sozinha. Então eu estava lá com a minha bebê, ela estava bem, ela estava saudável, mas eu passava o dia todo em casa, muitas vezes não conseguia nem ir ao supermercado fazer alguma coisa rápida, ir até o correio ou qualquer outra coisa. Muitas vezes não conseguia nem trocar de roupa. Me vi isolada, vendo todo mundo tocar a vida lá fora e eu ficar sozinha no momento onde surgiam muitas dúvidas, muitas angústias, muitas dificuldades. Eu acredito no apoio que as mulheres podem dar para as outras mulheres, para que a maternidade seja menos solitária e as dificuldades e angústias que ela traz sejam vividas de uma forma onde haja mais troca e todos possam se sentir mais tranquilos. Eu comecei a ler, buscar um pouco mais, estudar, e aí eu percebi que realmente o senso comum está muito desatualizado e tem muita coisa que a gente aprende durante a gestação, muita coisa que a gente aprende a esperar no pós-parto que não batem nem um pouco a realidade de uma mãe no puerpério, né, que a gente chama, no pós-parto. Comecei a perceber como é importante a gente divulgar, a gente falar e informar, que é muito diferente aquela magia, aquele brilho da gestação, aquela preocupação com quartinho e com cor de roupa e que não batem nem um pouco com o furacão que é o puerpério, a redescoberta, a revisita da nossa vida, enfim, você
se vê ali numa situação completamente diferente da que você imaginava, e muitas das pessoas que vêm te visitar, das suas amigas, enfim, das pessoas que estão em volta de você, ainda naquele mundo que você achava que era verdade antes de ter neném. Lógico que o Mães de Primeira Viagem tem tudo a ver com isso, porque as mães de primeira viagem geralmente são as que sofrem mais com essa parte. E quando tem um preparo legal, quando a gente se informa bastante e entende o que a gente vai passar, geralmente essa primeira viagem é uma viagem muito mais tranquila, porque a gente sabe mais ou menos quais vão ser assim, os percalços que podem aparecer nessa nossa primeira viagem. Então eu adoro o projeto, parabenizo muito a Cássia e todo mundo do projeto, porque é um projeto muito legal e que eu adoro enquanto Nanda Perim, enquanto psicóloga, enquanto psimama, mas também enquanto mãe, de participar. Muito obrigada e parabéns pelo projeto. Um beijo. A maternidade é uma transformação de vida. Não uma transformação de vida ruim, né? Que às vezes as pessoas também falam muito dessa parte que é real, né? A maternidade é muito trabalhosa, tem muito desafio, muita angústia, muita coisa nova. Então é uma transformação de vida por todos os sentidos, né? Mas eu prefiro priorizar o lado de que é uma transformação de vida, porque é uma bênção ser mãe. É uma bênção ver uma vida sendo formada, né, na tua presença, sob os teus cuidados. E, nossa, ver uma criança crescer desde a barriga, assim, é uma coisa de outro mundo. É uma coisa divina, eu acho, sabe? Então é uma transformação de vida total. As nossas relações mudam, as nossas prioridades mudam, a nossa relação com o trabalho muda. A minha relação com a minha mãe mudou completamente. A maior angústia é você não ter controle de nada. Isso, você saber que uma criança tão pequena está sob os teus cuidados. Eu tive 4 meses de licença maternidade, 1 mês de férias e 15 dias de aleitamento. São 5 meses e meio. Parece muito, né? Enquanto a gente não é mãe, parece... Nossa, 5 meses e meio, sem fazer nada. Em 1 segundo passa. E o bebê nem senta ainda. O bebê tá pequeno. Então eu acho que exige uma organização importante, né? No meu caso, eu tinha pra mim que ele ia continuar mamando no peito, exclusivo. E logo ele ia começar a comer, mas eu não queria colocar leite artificial, por exemplo. Então eu fiz todo um esquema para tirar leite, deixar um estoque para ele, ver o que eu ia fazer. Isso foi uma coisa que eu acho que é bem importante, né? Dá para voltar ao trabalho e o teu bebê continuar mamando no teu peito. Isso é possível. Então eu acho que o problema não é a volta ao trabalho. Eu acho que o problema é o tempo que hoje as mães têm para ficar com os seus bebês. É pouco, né? 5 meses e meio, às vezes tem mãe que volta com 4 meses, tem mãe que volta com 6 meses, é pouco. O bebê tá muito pequeno ainda. Mas o pai tem que ser pai. Não é assim, eu troco uma fralda vez ou outra, eu faço... Não, é pai. Vocês têm que ser parceiros. Se vocês forem parceiros de vida, ele vai ser um ótimo pai. Tenho certeza disso. E isso é fundamental para você como mãe, que vai ficar meio doida, porque é um monte de hormônio, muita coisa nova. Você precisa de um parceiro ponta firme, sabe? Eu tive esse parceiro, eu tenho esse parceiro até hoje. Isso faz toda a diferença para mim e para o Antônio. Ele fala, mamãe, nossa, que privilégio, sabe? Então, é muito amor, é um amor inexplicável, não dá para medir. Mas é gigantesco, é maior do que tudo. Toda mãe vai ter leite, a questão é ser bem orientada. Eu acho muito importante falar sobre isso, sabe? Para mãe de primeira viagem, nossa, procura orientação. Tem fono, tem consultora de amamentação, tem encontro gratuito de
mães, recém-mães, para que outras mulheres orientem nesse processo. Eu acho bem importante, isso é muito importante. O mundo moderno, ele trouxe para a mulher uma série de, digamos, evoluções. Então é claro que para a mulher foi muito interessante poder ter a sua liberdade sexual, a sua liberdade profissional de realmente competir no mercado de trabalho com o homem. Mas é claro que a pressão nessa mulher continua. Então a pressão por ser mãe é algo ainda muito importante. Mesmo aquelas que falam, não, eu não sei se eu quero ser mãe ou eu não quero ser mãe, o que a gente vê às vezes é que com o passar da idade, essa ficha cai. Então, isso traz sim uma grande pressão, gera uma angústia em várias delas, e é claro também que várias também não estão, digamos, bem informadas para isso. Várias às vezes chegam aqui com 35 anos, 40 anos e de repente descobrem que a situação pode ser um pouco mais difícil para conseguir ter um filho. Todos nós escolhemos as nossas profissões por algo que está dentro da gente, né? E muitas vezes a gente sabe essa resposta, mas eu falo que quase sempre essa resposta está lá e você nem sabe os motivos que te levaram para isso. Eu convivi muito com a vida inteira, desde garotinho. Foi até o casal que levou a minha mãe até o hospital quando eu nasci. Esse casal era um casal infértil. Então eu acompanhei o sofrimento deles por não conseguir ter filho, e óbvio que se fosse nos dias atuais, eles conseguiriam ter filhos, né? Então eu segui esse sofrimento. Do mesmo jeito também, a minha mãe também teve um filho mais jovem do que eu, que nasceu prematuro. Então, acho que fica no nosso subconsciente e justifica o nosso trabalho, né? Então, acho que tem essa parte que a gente nem sabe que está lá no fundo e que está, e é óbvio que é uma vitória. Eu tenho esse lado que está no subconsciente, que me motivou a tomar essas decisões que eu tomei, e só depois de muitos anos que eu fui tendo consciência disso. Mas depois também acho que pelo outro lado meu, também é um lado de objetividade. Eu tenho um lado, às vezes eu brinco que eu sou um pouco médico engenheiro, eu gosto da objetividade, de falar nasceu saudável, nasceu bem. E no fundo a vida é isso, né? A gente deixar a nossa semente no futuro, é o que vai sobrar de todos nós. Então eu gosto muito do que eu faço, estou muito feliz e óbvio que uma boa família é uma base para um mundo melhor, sem dúvida nenhuma. O que a gente tem hoje é uma rarefação, né, dessa convivência do mundo adulto, né, com o mundo infantil. E, portanto, nessa rarefação em que a criança, por exemplo, ela fica num tempo mais restrito na convivência com adultos e, portanto, também é menos por eles, né, orientada, conversada, admoestada, né, também elogiada, isso acaba gerando uma relação de desconhecimento mais até do que de desrespeito, né? Claro que a noção de desrespeito ela vai aparecer muito mais tarde, né, quando aí já na primeira adolescência que nós vamos dar ali uma colisão entre aí outras gerações. Mas em relação à primeira infância, é muito mais uma rarefação, né, uma diminuição muito expressiva do tempo de convivência com o mundo adulto, do que de fato uma repressão que antes existia e agora deixou de existir. De parto não é só na maternidade, né? Se você fez a escolha de ter alguém, use o seu tempo para cuidar disso. Se não faz, é irresponsável. E se você diz assim, não, mas eu não fiz a escolha. Bom, mas você não fez a escolha, mas agora você tem uma responsabilidade. Um adulto de qualquer, né, gênero que se recuse a assumir a sua responsabilidade, além de ser leviano, é covarde em relação ao que tem que fazer. Nessa hora, não há que ser muito transigente em relação às questões. Quem é pai ou mãe tem que abrir mão, né, tem que abdicar de outras coisas. Prioridade é uma palavra que não tem S. Se você colocar S na palavra prioridade, ela deixa de ser. Portanto, nessa hora, a grande pergunta é: qual é a tua prioridade? Se é a tua família, faça disso a prioridade. Ah, mas eu tenho que trabalhar o tempo todo. Todo mundo tem. Você vai ter que fazer escolhas. Não dá para sair durante o tempo, não dá para ir jogar futebolzinho, não dá para passear com os amigos. Agora, é a tua escolha. Eles dizem assim, não, mas eu não quis, então tivesse tomado providências e depois que não as tomou, então assuma a consequência. O nome disso é vida adulta. Como cada um e cada uma de nós é alguém de primeira viagem na própria existência, não é estranho, né, que em outras faces da nossa vida a gente também assim faça.
com humildade, com alegria e com capacidade de partilha. Esse é o único modo da gente não desertificar nosso futuro e nem deixar, né, falecer a nossa esperança. A gente ama a mãe para que essa mãe possa amar melhor o seu filho. É isso que a gente quer, é isso que a gente precisa.